Na sexta-feira passada, que foi dia 14 de fevereiro, a gente comemorou aqui nos Estados Unidos o Valentine's Day, né? Que é o dia, na verdade, do amor. Não é o dia apenas dos namorados, né? É o dia de celebrar o amor entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. E foi nessa data exatamente, há 30 anos atrás, que a nave Voyager 1, ela olhou para trás e fez sua última foto, né? Ela tirou aquela foto que ficou super famosa como retrato de família do sistema solar, né? Que ela registrou alguns dos planetas do nosso sistema e ela mostrou o planeta Terra como sendo aquele pálido ponto azul que inspirou Carl Sagan a escrever aquele livro Pálido Ponto Azul, né? Que fala da nossa pequenez perante essa vastidão do universo, né? E ele fala que a gente deveria olhar para aquele pontinho pálido azul e entender que tudo que a gente conhece, todas as pessoas do mundo, todas as pessoas boas e ruins, né? Todos os nossos problemas e as nossas alegrias, tudo tá flutuando naquele pequeno raio de luz, naquele pequeno pontinho azul. E Carl Sagan acreditava que a gente, quando visse aquela imagem, a gente ia ressignificar todos os nossos problemas, né? Que as guerras perderiam o sentido, né? Que os relacionamentos humanos eles entrariam num outro degrau de entendimento, né? Que a gente ia ficar mais humilde perante o universo. Esse livro ele foi escrito por Carl Sagan junto com sua esposa Anne, e ela na verdade é uma autora, né, até hoje escreve livros e é uma pessoa muito brilhante, mas ela que teve esse poder de colocar em palavras de uma maneira que tocasse o leitor, né, tocasse o coração do leitor. Ela conseguia traduzir os pensamentos de Sagan numa maneira que a audiência se comovesse de fato. E essa mulher ela tem uma participação fundamental, né, nessa abrangência da obra de Carl Sagan para o público em geral. Vocês aqui desse canal já sabem o quão especial é a história do livro Contato na minha vida, né? Quão impactante aquela história foi na minha existência. E nesse livro Contato tem uma frase que é de autoria de ambos, Carl e Anne, e diz alguma coisa assim, de acordo com a minha tradução livre, que para pequenas criaturas como somos nós, a vastidão do universo é apenas tolerável através do amor. Então eu quero falar nesse vídeo aqui essa relação que existe tão próxima entre a astronomia e o amor. Quando a gente entende quão pequeno a gente é diante da natureza e diante da imensidão do universo, a gente meio que perde o prumo, né? A gente não sabe bem para que a gente existe nesse contexto, né? Qual é o sentido da nossa existência. E essa frase resume muito bem, assim, até a minha própria visão de mundo, né? E ela mostra que a gente só consegue mesmo suportar essa nossa pequenez, né? Diante de um universo tão imenso, quando a gente entende que o nosso papel aqui e a nossa existência é importante através de todas as pessoas que a gente toca, né, com a nossa existência. Então a gente está aqui nesse intervalo de tempo tão curto, né, e a gente está interagindo com essas pessoas específicas que hoje estão vivas no planeta, através de uma série de eventos que são até improváveis muitas vezes, né, e uma série de eventos que trouxeram todos nós hoje juntos aqui para que a gente tenha essa interação. Então, que a gente faça disso o melhor possível, que a gente inspire o nosso crescimento enquanto civilização, né? Então, o Sagan tinha essa visão tão linda, né, de entender que a astronomia tinha esse papel de inspirar o ser humano a ser melhor, né? Essa foto que foi tirada pela Voyager 1 foi uma ideia, de novo, do Carl Sagan, que fazia parte dessa missão desde o início, né? Ele foi um dos principais pesquisadores, ele era bastante famoso já na época, né? E ele colocou lá os discos nas Voyagers que levam também uma mensagem da Terra para o espaço, né? Então elas carregam aqueles discos dourados, né? Por aí. As Voyagers foram aquelas missões que foram lançadas em 77, né? Elas foram desenvolvidas, na verdade, com uma tecnologia do início da década de 70. Foram missões extremamente simples, equipamentos que estão lá até hoje funcionando, né? Contadores de partículas energéticas, né? Algumas câmeras que pararam de funcionar alguns anos atrás, mas que foram fundamentais para a realização daquelas fotos tão famosas, né? Como, por exemplo, a primeira foto da Lua e da Terra juntas, né? Que foi a primeira foto tirada pela Voyager 1, alguns dias depois que ela foi lançada, em 77 ainda.
e que mudou, né, o nosso entendimento já do nosso lugar no espaço. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ver a Terra e a Lua na mesma foto, né? A Voyager 1, ela foi lançada alguns dias depois da Voyager 2, na verdade, né, nessa sequência estranha de ordens aí das naves, porque na verdade as Voyagers foram desenvolvidas para que elas fossem para os planetas gasosos, né? Então, o objetivo era passar por Júpiter, Saturno principalmente, e depois Urano e Netuno, se fosse possível. E a Voyager 1, que foi lançada depois, ela chegaria primeiro em Júpiter e Saturno, que foi o que aconteceu de verdade. Então, enquanto Voyager 1 visitou Júpiter e Saturno e depois saiu do sistema solar por cima da eclíptica, a Voyager 2 visitou Júpiter, Saturno, Urano e Netuno e saiu por baixo da eclíptica. Então, elas fizeram caminhos diferentes, né? A Voyager 2 fez um caminho maior ali, né, para sair do nosso sistema solar aqui dos planetas, né? E hoje elas já se encontram fora do nosso o espaço em torno do Sol, que é dominado não só pelo vento solar, mas pelos campos magnéticos do Sol. Esse espaço em torno do Sol a gente chama de heliosfera, né? E as duas naves já saíram, então elas estão no que a gente considera meio interestelar. E a Voyager 1 saiu em 2012 e a Voyager 2 saiu em 2018. E a maneira como a gente consegue saber que essas naves de fato estão no meio interestelar é através da contagem de raios cósmicos. Raios cósmicos são partículas energéticas que são aceleradas, podem ser às vezes aceleradas em estrelas, em explosões de estrelas ou supernovas, né? Ou são aceleradas naquele ambiente em torno de buracos negros, ou são aceleradas também durante sua trajetória no universo, de sua viagem, né? Então, elas sofrem o que a gente chama de aceleração Fermi, que são interações ali, né, no caminho dessas pequenas flutuações de campo magnético que elas encontram. E essas partículas, quando a gente mede elas aqui na Terra e a gente consegue medir raios cósmicos galácticos, né, que vêm de fora do nosso sistema solar, e a gente mede essas partículas aqui em solo, através de medidas de detectores de muons, detectores de nêutrons, né? A gente mede a composição, mede a característica e a energia dessas partículas e a gente consegue estudar até as fontes que aceleraram essas partículas. Então, pelo fato delas trazerem tantas informações de tudo que aconteceu na sua trajetória até a Terra e até do que aconteceu durante a sua aceleração, a gente chama essas partículas de raios cósmicos de mensageiros celestes. E o Sol também acelera partículas que também teve até uma época que foram chamadas de raios cósmicos solares, né? Eram partículas energéticas solares, hoje a gente não chama mais assim, mas elas são partículas também que foram aceleradas, mas que elas não chegam na energia dessas partículas que vieram de fora do sistema solar. Então, pela energia dessas partículas e pela composição desse fluxo de partículas, que na grande maioria são prótons, né, mas tem outros íons ali que estão no meio desse fluxo, a gente consegue distinguir as partículas que vieram do Sol e as partículas que não vieram do Sol, que vieram de fora. E foi assim, detectando essas partículas energéticas e sabendo o fluxo, a proporção entre as partículas que vieram do Sol e as partículas que vieram de fora, que a gente conseguiu entender que as Voyager saíram da heliosfera. E eu vou fazer um vídeo só sobre raios cósmicos, porque essa modulação da heliosfera causada na blindagem de raios cósmicos foi parte da minha segunda tese de doutorado, então eu vou ficar feliz de fazer um vídeo sobre isso apenas. Mas o que eu quero contar aqui nesse vídeo, focar, é realmente essa foto que foi tirada pela Voyager 1, logo depois que ela saiu ali, passou por Saturno, né? E ela cumpriu a missão dela de fazer esse sobrevoo em Júpiter-Saturno, descobrindo várias luas, descobrindo peculiaridades sobre os anéis, né? E detalhando a grande mancha de Júpiter e tudo isso. Depois que ela cumpriu a missão de usar a câmera dela para fazer essa sondagem desses planetas gasosos, e ela foi autorizada a olhar para trás e tirar essa foto da família do sistema planetário que tem em torno do Sol. E ele estava tentando convencer o principal investigador da missão a fazer essa foto desde o início, mas ele nunca tinha tido a autorização porque a missão tinha que cumprir esses sobrevoos nos planetas. Antes que isso tivesse sido feito, né, completamente, ele não conseguiria a autorização para que a câmera se voltasse para o Sol, correndo o risco de queimar, né, e de acontecer alguma coisa. E ele só conseguiu mesmo quando ele pediu pela sexta vez,
E aí ele conseguiu essa autorização, então, só em 1990. Lembra que a nave foi lançada em 77, né? E essa foto foi feita e ficou para a história. Então, as duas câmeras da nave foram utilizadas nessa sequência de fotos desses planetas que foram Vênus, Terra, Marte não entrou, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Foram 6 planetas que foram fotografados pela Voyager antes dela desligar a câmera. Então, a primeira imagem da Voyager 1 foi então essa Lua e o planeta Terra, e a última imagem foi esse retrato de família do Sistema Solar, tão icônico, né? E essa imagem, que foi na época transmitida em tempo real para as pessoas, ela foi reprocessada e a nova imagem foi lançada semana passada também. Essa imagem, ela continua sendo icônica muito porque ela traz pra gente as palavras de Sagan, né? Quando ele lançou o livro O Pálido Ponto Azul. Então, nesse vídeo eu queria deixar essa primeira referência de livro para que vocês leiam. Vou deixar aqui o link para que vocês encontrem esse livro aí para compra, que é um livro poético. Mas eu queria trazer para vocês uma outra informação que também é uma sugestão de livro, que eu tô para trazer aqui no canal já tem alguns tempos, mas eu tinha emprestado esse livro para uma amiga minha, e é o livro da filha de Sagan com a Anne. Então, essa menina chamada Sasha, que ela tem a minha idade hoje, né? Ela perdeu o pai quando ela era adolescente, né? Porque o Sagan morreu em 96. E ela passou pela vida dela com essa visão que foi trazida pelos pais, né? Que era uma visão chamada secular, que é uma visão de entendimento da sua existência sem que haja uma associação com nenhuma divindade ou nenhuma religião. Então, ela escreveu esse livro aqui e lançou o ano passado, que o título é For Small Creatures Such as We, que é o início daquela frase famosa do Sagan que eu falei, e do Sagan e da Anne, que estava no livro Contato, que é para pequenas criaturas como a gente, a vastidão, né, do universo só é suportável através do amor. E nesse livro aqui, ela fala sobre os rituais da nossa vida, que tem associação com as passagens astronômicas, né, que tem a ver com a natureza, que tem a ver um pouco aquele papo que a gente teve na época do Natal, né, que eu falei sobre as celebrações do Natal que tem associação com o solstício de inverno, né? E aqui ela fala muito isso porque ela faz um apanhado histórico de diferentes culturas, como que as pessoas se relacionam e celebram as passagens da nossa vida, né? E como elas marcam as diferentes passagens, né? Os 15 anos, a quinceneira, que é muito aqui do povo latino, né? E por que a gente faz esses tipos de rituais e quais são os rituais que a gente pode fazer quando a gente não pertence a nenhuma religião. Então, ela tem uma visão muito poética, obviamente, porque ela é filha de quem ela é, né? Desses pais que tinham uma visão tão linda da natureza. E ela teve uma filhinha recentemente, então ela se pegou pensando nisso, em criar rituais que celebrem a natureza e que celebrem o amor. Então, nesse vídeo aqui, eu queria mesmo só deixar e recomendar esse livro. Eu não vi nenhuma tradução em português ainda, espero que alguém traduza esse livro, mas eu vou deixar o link para o livro em inglês, e ele fala mesmo sobre esse poder da natureza em geral, não só da astronomia, né, mas do estudo da natureza, para que a gente consiga entender nosso papel no universo e para que a gente consiga celebrar aquilo que justifica a nossa existência, que é o amor. Olhem de novo esse ponto. É aqui, é a nossa casa, somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram as suas vidas. O conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que, na sua glória e triunfo, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto.
Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto desse pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequentes seus desentendimentos, quão ávidos de matar uns aos outros, quão veementes os seus ódios. As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indícios de que vá chegar ajuda de um outro lugar para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga a vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar sim, assentar-se ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração de tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje.